essa gravação. Tirem as fotos aí depois, tá? Eu agradeço se a gente puder divulgar essas aulas. Então, gente, bem-vindo a todos. É com enorme satisfação que a gente inicia mais um semestre. Você que está aí chegando agora para a nossa aula virtual do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Nassau, já separe ali os seus comes e bebes, fale com seus parentes na sua casa, que você não poderá dar atenção a eles no momento. E se você tiver alguma distração, celular, jogo portátil, música, desligue isso aí, foque no conteúdo, porque o conhecimento ele vai transformar a vida de cada um de vocês. Especialmente para vocês, alunos do 10º semestre, que estão entrando ali no mercado de trabalho agora, né? Vão entrar no mercado de trabalho agora em 2021. Todos os conceitos que eu apresentar dessa disciplina, não sei se já está aparecendo o slide aí do projeto, acho que está aparecendo já. Todos esses conceitos são conceitos que vão ali agregar para a formação de engenheiro mecânico de cada um de vocês, tá? Eu costumo dizer que a disciplina de projeto de máquinas é uma disciplina ali que ela realmente divide ali quem vai ser engenheiro e quem vai ser estudante. Boa noite, Denner. Boa noite, professor. E essa disciplina é uma disciplina extremamente completa, onde você consegue abranger e consegue juntar várias disciplinas que vocês viram ao longo dos 10 semestres, ao longo dos 5 anos de curso. Em alguns momentos, essa disciplina é tão crucial para quem for trabalhar na área de projetos, principalmente, que ela acaba sendo o desafio final para o estudante. Aquela última disciplina onde o aluno tem que passar, pois é ela que vai preparar corretamente para o mercado de trabalho. Pois bem, falando isso que eu falei agora, a gente vai ver um pouco sobre o que essa disciplina irá contemplar para a formação de vocês. Vocês vão ver conceitos fundamentais a respeito de procedimentos para você criar um projeto, tá? É interessante vocês terem essa noção. Elaborar e executar projeto de máquinas, não só a parte de orçamento e levantamento de material, que vocês já viram comigo, mas toda a parte referente ao cálculo, toda a parte referente ao registro, toda a parte referente a design e por aí vai. Fundamentos de CAD, tá? A gente vai abranger um pouco sobre isso. Normas técnicas e manuais, sempre, tá? Sempre respaldado pelas normas técnicas. Metodologia para você desenvolver patente e seleção também vai ser algo que eu vou comentar com vocês. E, é claro, o grande principal, que é a parte um pouco mais difícil da disciplina, dimensionamento de elementos mecânicos, de elementos construtivos para as máquinas de vocês. Eu vou focar em, basicamente, elementos que vocês não viram, que são os freios, que são as embreagens, que são as polias, polias acho que vocês viram, que são os rolamentos, ok? E as correias dentadas, as correias sincronizadoras. Eu acredito que esses termos para dimensionamento é o que vai agregar na formação final como engenheiro mecânico. Alguma dúvida? Vocês já sabem para que serve a disciplina, o que vocês vão estudar nela? Alguém quer fazer um comentário? Já viu essa disciplina em algum lugar? Já viu um livro sobre isso? Só do Norton. Só do Norte. Pois bem. A gente vai ter que usar o Protec, o guia do manual do engenheiro, aquele que todo técnico usa para fazer dimensionamento de peças, essas coisas ou não? Sim, ele pode ser uma formação complementar para vocês sem problema nenhum. Só que, como principal, eu separei esses 3 aí. O Norton, projeto de máquinas com abordagem integrada, tá? Livro do Paul Bates, Parts Groups, eu acho que é isso, desculpe se eu pronunciei errado. Projeto de engenharia, tá? E o do Chile, projeto de engenharia mecânica, do Chile e Budinas, tá? E além do Michigan. São livros muito bons para essa área de projeto. E é algo que vocês vão ver, principalmente na parte de dimensionamento. Essa é a bibliografia que eu recomendo para o curso. Primeira avaliação, noção geral sobre projeto, metodologia para projeto, dimensionamento de projeto e feios de máquinas. É claro que esse dimensionamento pode ser aplicado para outros elementos mecânicos também, né, de acordo com o que a gente for ver ao longo dessa disciplina. E segunda avaliação, memorial completo. É interessante falar sobre o conceito de falha estática e falha por fadiga. A gente sabe que falhas em máquinas é algo que o engenheiro tem que ter muito cuidado,
E para complementar essa disciplina, vocês estão vendo engenheiro de manutenção também, e toda a parte de lubrificação ali, que é crucial para o funcionamento correto dos elementos mecânicos existentes. Então, a gente tem aí essa divisão de avaliação que eu vou cobrar de vocês. Essa segunda avaliação aí, gente, está previsto que se a gente voltar para o presencial, a gente tem a prova colegiada. Se tiver prova colegiada, você já sabe que essa divisão não vai acontecer, tá? Vai ser 10 pontos a prova colegiada. Tudo bem? Essa é a primeira avaliação. Essa é a segunda avaliação. Aqui foi o que eu comentei para vocês na introdução a essa disciplina, né, na quinta-feira passada. Algumas sugestões ali para vocês estarem desenvolvendo como projetos. Isso é algo que eu vou levar para o laboratório. A gente vai sentar, vai discutir o que precisa, vai tentar executar algo dessa natureza. É claro que eu deixei um espaço ali para vocês desenvolverem projetos adicionais e projetos pessoais, desculpe. E aí a gente começa, provavelmente, com a disciplina em si, né? Então, vamos para uma definição agora bem básica, né, sobre o que seria um projeto de engenharia. Então, em Asimov, ali, em 68, ele fala que todo projeto de engenharia é uma atividade orientada para você atender a necessidade daquela sociedade, a necessidade humana, tá? Principalmente onde você possa satisfazer essas necessidades daquela parcela da população com fatores tecnológicos que agreguem àquela cultura. Então, por exemplo, vamos supor que hoje, na verdade, no momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente estava com necessidade, por exemplo, de ventiladores mecânicos. A gente estava com necessidade de projetos que viessem a combater o vírus, né, o novo coronavírus, e assim, engenheiros e técnicos da área, através de fatores tecnológicos, desenvolveram projetos para fazer esse atendimento daquela necessidade humana. Então, todo projeto de engenharia ele envolve isso. Não é somente um projeto de uma máquina, a gente está falando de um projeto orientado ali para a construção civil, para a parte de mecanismo de locomoção daquela sociedade, entre outros fatores. Esses projetos são projetos que vocês, como engenheiros, vão atuar, vão desenvolver, vão ajudar a criar para melhorar a vida de um nicho comunitário. Tá? Então, a gente sabe que essa definição básica, que geralmente nos diz isso. Porém, o Norton, ali em 2013, ele fala que o conceito de projeto de máquinas, ele envolve a aplicação, de várias técnicas e princípios científicos com o intuito de definir um dispositivo, um método ou um sistema suficientemente pormenorizado para permitir essa realização. Notem que essa definição do Norton ela já difere do Asimov pelo seguinte fato. O Asimov fala que todo projeto de engenharia ele tem que atender à necessidade humana. Já o Norton ele fala que esse projeto ele depende da aplicação de várias técnicas e princípios científicos. Ou seja, não é só você pegar, dar aula de professor Pardal, criar um monte de coisa sem validação científica, sem validação técnica. Hoje em dia, para você desenvolver um projeto, é necessário que você tenha várias etapas de calibração, de certificação, de teste de resistência desse teu projeto, antes de você lançar ele no mercado. Então, essa definição mais atual, ela estabelece que todo projeto de máquina deve passar por essas validações técnicas e por princípios científicos agregados. E é por isso que a gente comentou, quando a gente estava na pandemia, que a gente tinha um projeto que nós estávamos desenvolvendo, e nesse projeto a gente percebeu que teria que passar pelo INEP, teria que passar pela Anvisa, são vários órgãos reguladores hoje que permitem com que o conceito de Norton seja aplicado. Todo mundo entendeu isso? Foi uma conversa básica. Essa é a minha primeira fase de aula. Eu vou conversar muito com vocês, tá? Eu gostaria de saber até, em forma de bate-papo, o que vocês entendem por projeto. O que vocês... Tem alguém que queira atuar profissionalmente nessa área de projeto ou ninguém quer seguir essa área? Professor, como projetista, eu espero seguir, porque eu vejo todo mundo da Eletronorte fazer isso, né? Então, Eles por exemplo, bem. tu vê... Eu entendo que projeto, para mim, é algo que atende alguma necessidade. Independente Sim. do que esteja detalhado ou não. Ele tem que atender alguma necessidade. Não existe projeto ruim ou projeto que não vale a pena. Senão, não seria projeto.
Seria só uma ideia. Sim, exatamente. Então, por exemplo, Eu gosto do professor Pardal. Eu vi a você, dele. você aí que já está ali trabalhando próximo à área, você sabe que essa é uma área rentável, né, claro, mas é uma área que demanda um esforço maior. Talvez o engenheiro mecânico hoje em dia é um engenheiro que ele busca, assim, atuar onde ele tem espaço no mercado. Então, por exemplo, não adianta você fechar hoje e falar, vou trabalhar com um projeto, é isso que eu quero, é isso que eu sei fazer. Você tem que sempre ter a mente aberta, trabalhar em sistemas térmicos como de refrigeração, trabalhar na parte de fabricação, trabalhar em projetos propriamente dita e por aí vai. Por todas as áreas de engenharia mecânica, vocês precisam ter esse leque aberto, mas sabem que essa é uma área que tem uma boa rentabilidade, um bom retorno financeiro. Tá bom? Muito bem. Vamos seguir. Deixa eu passar aqui. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o histórico, o que nós chamamos de morfologia do processo. O que a gente vai conceituar como morfologia do processo? A abordagem científica, ela começou a ser introduzida geralmente ali na década de 50, 60 e 70. Então, o que aconteceu foi isso. Começou a ser estudado, a partir dessa década de 50, por exemplo, que essa abordagem científica ela deveria agregar os projetos que você tinha na área. A gente sabe que as revoluções industriais elas passaram por etapas de transformação na sociedade e na própria indústria, só que ela não tinha abordagem científica caminhando com ela. Então, na primeira revolução, você não tinha isso. Na segunda, também não. Na verdade, começou a se comentar sobre isso. Mas na terceira, toda essa abordagem científica já era bem consolidada. Então, a morfologia de processo de um projeto vai tratar, então, das representações filosóficas e estratégicas para você conduzir aquele projeto. Como é que seria isso na prática? Na primeira geração, que foi a geração do Asimov, e você tem, por exemplo, Kohler, você tem o Poe, você tem Bates, que eram alemães, a abordagem para o projeto era voltada para áreas do conhecimento específico ou da sociedade em si. Então, você pegava um problema da sociedade e criava um projeto para aquilo. Todo engenheiro trabalhava assim. Já na segunda geração, aí na década de 80, mais ou menos, a gente pode falar, por exemplo, do Newman, que era um cara assim, que desenvolveu vários projetos. O Urit, já na década de 90, também fez isso. Eles faziam o seguinte, ó, a necessidade da criação do projeto deveria ser voltado não mais para você atender a sociedade, e sim para você adaptar ao teu mercado consumidor, que já era um mercado globalizado. Tá? Então, essa questão do mercado consumidor, e isso tem a ver do capitalismo, tem a ver do lucro para a criação do projeto, mudou os paradigmas que você tinha dos projetos atuais daquela época, né? A de hoje e também daquela época, atuais de hoje e daquela época. Por quê? Pensa no seguinte, todo mundo, cada um de vocês, já ouviu falar que determinada fabricante, nos anos lá 80, 90, criava um projeto, criava um carro, por exemplo, e o carro era extremamente duradouro. Aquela máquina, aquela televisão, ela durava muito, né? Hoje em dia, por exemplo, se for chegar na casa de um avô, um bisavô teu, vai ter um produto muito velho que até hoje é rentável e funciona normalmente. Por quê? Porque naquela época, William, você gerava um projeto para você atender aquela sociedade. Já a partir da década de 90, tinha que fazer a tua adequação ao mercado consumidor, que era o mercado globalizado. Então, não tinha sentido de você criar um produto que durasse 20 anos, sendo que tu tem que fazer a tua empresa lucrar. Tá? Então, é por isso que a maioria dos produtos de hoje são feitos com materiais menos rentáveis. Por quê? Porque você tem que dar lucro. Você tem que atender aquela adaptação ao mercado consumidor. Vocês conseguiram entender isso aí? E a mentalidade com que vocês vão entrar no mercado profissional de projetos é essa. Você vai criar um produto hoje, você vai fazer uma atualização de um produto novo hoje, mas daqui a 1, 2 anos, 3 anos, esse produto vai estar obsoleto. Já vai ter um outro produto no mercado superior a esse. A gente pode citar aqui o exemplo dos iPhones da vida. Hoje em dia, tu está no iPhone 11, se não me engano, mas um dia desse tu estava no XR, no 10, né? Ou seja, essa adaptação, ela não foi para
para o produto durar e atender aquela demanda da sociedade? É para lucro de mercado consumidor globalizado. Tá bom? Mas já agora, nos anos 2000 e 2010, nós estamos na terceira geração da morfologia do processo de projeto, que ela estabelece para você criar e resolver uma necessidade que a sociedade sequer ainda tenha noção. Olha o quanto isso é complexo. Presta bem atenção. Eu vou criar uma máquina, eu vou criar um projeto cuja sociedade não tem noção ainda para que ela serve. Isso acontece muito. Tá? Tem gente, por exemplo, que quando vê um produto novo chegando no mercado, as gerações mais atuais, elas conseguem aprender a manusear isso de forma mais rápida. Mas aquela geração mais antiga, ela não vai ter essa mesma capacidade. Então, na terceira geração, o intuito é você criar um produto, criar um projeto de máquina, cuja sociedade não tem noção para que ela vai servir, mas que você e poucos membros ali do teu nicho de trabalho, até mesmo do nicho de contato social, vai saber para que serve. Entende? Então, o grande objeto é esse. Você vê os projetos atuais, por exemplo. Vocês viram, tem uma empresa que é a Tesla, que ela fabrica máquinas, ela fabrica diversos tipos de componentes. Hoje eles fazem tanta coisa de inovação, que se for pegar um produto e comentar isso nas ruas de qualquer cidade, as pessoas não vão saber para que serve isso. Mas já está criando algo dessa natureza para ela absorver isso no futuro. Tudo bem? Entenderam essa questão de morfologia? Essa vai ser uma parte bem teórica. Nem é aproveitar, né? Mas assimilem bastante isso. Aí, a partir dessa necessidade, a gente tem várias ferramentas hoje em dia que vão nos auxiliar ali para você estar desenvolvendo os projetos de vocês. Eu não sei se vocês já têm ali um certo domínio sobre isso, tem o SolidWorks, a gente tem o Fuso 360, a gente tem diversos ali softwares que vão nos ajudar a trabalhar com projetos. E a minha dica para você é exatamente essa. Se você tiver, até não sei se tem curso gratuito, mas se você tiver uma possibilidade de pagar um curso assim, profissionalizante que ensine a mexer com esses softwares, faça, porque isso vai ajudar muito você no mercado de trabalho. Tá bom? Professor? Oi. Até uma dica para a galera da sala, no próprio site da Autodesk, eles disponibilizam uma licença de 1 a 3 anos. Ou seja, eles vão te dar autorização e pelo próprio site tu pode baixar o AutoCAD, o original, sim, e usar ele sem ter que pagar a licença. É interessante que nessa época que vocês baixarem, vocês vão aprender a mexer, vocês vão fazer o curso, e depois do tempo, quando estiverem trabalhando e não tiverem mais a licença, aí vocês vão lá e compram, entendeu? Tem muita gente que faz isso. Tem gente que usa outros métodos, mas não vale a pena comentar aqui no vídeo, né? Que métodos são esses. Pois bem, agora a gente chega nos tipos de projetos. Os projetos, eles podem ser divididos em duas categorias. Os projetos por evolução e os projetos por inovação. Todo projeto por evolução, como o próprio nome diz, você vai adaptar ou mudar uma variável ali naquela máquina. Tá? Isso é por evolução. E também tem por inovação, que você vai aplicar conhecimentos anteriormente não experimentados para criar algo novo. E isso já envolve um desafio um pouco maior para você chegar ao resultado final. Segundo o Holtzman, em 2014, todo desenvolvimento de equipamento ele é referido pela transformação das necessidades presentes no mercado no produto final destinado àquele consumidor, utilizando uma sequência de atividades que diminuam a chance de insucesso do projeto. Veja bem, esse item insucesso do projeto é algo que vai acompanhar vocês ao longo de toda a carreira profissional que vocês irão ter. Vocês vão se deparar com situações onde vocês vão, poxa, será que se eu fizer isso no meu projeto, eu vou conseguir o sucesso? Ou será que se eu não fizer isso, vai dar muito problema? Vocês vão ter muitas dúvidas. Eu costumo falar com meus alunos que todo aluno, ele é um aluno de engenharia principalmente, ele é muito inseguro quando ele está na graduação. A insegurança de vocês é tão grande que uma vez você faz uma simples soma de 2 mais 2, você pega
digita na calculadora porque você não confia no seu resultado, na sua capacidade cognitiva. Tá? Então, caminhar com a possibilidade de você ter um sucesso é algo que vocês vão ter ao longo de toda a carreira profissional de vocês. O que vocês têm que fazer é fazer com que, durante essas etapas, essas chances de sucesso diminuam. Tá? E isso tudo vai pela gestão e expertise profissional de cada um. Muito bem. A partir disso, a partir dos tipos, nós temos as filosofias. A gente vai já abordar com vocês essas filosofias. Eu posso ter uma filosofia racional, que é aquela onde você vai determinar principalmente a resistência daqueles componentes, dimensionando ele, vendo os estados de tensão, vendo os estados de deformação, e assim você tem algo racional para saber se ele vai aguentar determinada carga, se ele vai ser aplicável para o que você deseja. A gente pode ter filosofia empírica, que é aquela onde você vai utilizar toda a parte empírica e experimental, através de instrumentos, por exemplo, e você não vai ter um procedimento matemático padrão, mas você vai observar o que está acontecendo ali para determinar como é que vai se comportar o seu projeto. Tem muita gente que tem essa filosofia na cabeça, mas nem sabe que isso existia. Isso é tudo intuitivo de cada um. E nós temos também a filosofia industrial, que vocês vão considerar toda uma aplicação industrial com as normas existentes no mercado, com as normas existentes e o mercado que está exigindo. Então, às vezes, você pega diversas normas para fazer um projeto, mas à medida que tu vai adequando a cada uma das normas, você vai se deparar com a aceitação do mercado, com o aumento de preço, por exemplo, e isso é uma filosofia industrial. Além disso, você vai começar a pensar também no que nós chamamos de concorrência, a capacidade instalada no padrão daquele mercado existente. Então, se você tem essa filosofia, você tem uma filosofia industrial. Por exemplo, a gente lá no estágio, a gente estava desenvolvendo, a gente até forneceu para o cliente aquela cabine de desinfecção, né? Então, a partir disso, vocês fizeram um orçamento para um município X e para outro município Y. Vocês fizeram isso. Alguns de vocês começaram a pensar, mas, poxa, como é que deve ser o mercado na cidade X? Será que ele é melhor ou pior que na outra cidade? Onde esse meu produto, onde esse meu projeto venderia mais? Onde eu poderia aplicar um critério de norma menos exigente para vender com mais facilidade o projeto? Se você pensou em tudo isso, você tem uma filosofia industrial. Se você pensa que todo projeto tem que ser calculado passo a passo, a resistência, o estado de tensão, estado de deformação, dimensionamento dos produtos, você tem uma filosofia racional. Se você depende de instrumentos, primeiro monta, depois testa, você tem uma filosofia empírica. Baseado nisso que eu falei, que filosofia vocês têm de projeto? Empírico. Tu é empírico, Leandro? Empírico e industrial. Empírico. Empírico industrial. Também, Empírico e industrial. Vocês podem migrar, né, entre essas duas filosofias. A gente primeiro a gente olha a situação, como é que fica na cabeça, e depois a gente vai para a base industrial, que já vê como é que fica, onde é mais barato, onde é mais caro. Sim, sim, com certeza. Então, tudo isso, eu não sei se vocês esses itens, às vezes, essas definições, elas existem, estão em vocês, só que vocês não sabem se autodefinir. Tá? Então, já estou apresentando essa filosofia para vocês. Muito bem. Agora, a gente chega nas etapas do processo, que vai fazer com que vocês pensem, inclusive por essa que nós vamos desenvolver agora, quais serão as etapas envolvidas. A gente segue algumas etapas básicas. Primeiro, reconhecimento da necessidade. Você pode fazer, por exemplo, um estudo intrapessoal dessa necessidade, pelo que você conhece ali daquela região, que precisa daquela máquina, daquele produto, ou você pode fazer pesquisa de mercado. Isso já envolve uma filosofia industrial. Por que uma filosofia de pensamento industrial para o projeto? Porque você vai ver, poxa, o que ele está precisando aqui a nível de mercado? Eu vou fazer uma pesquisa então de mercado para saber o que eles precisam. Isso, a partir disso, eu vou ter um reconhecimento de necessidade. Ou então, se você tiver uma filosofia empírica, você vai pegar e pensar, não, eu vou construir isso e o que melhor se adequar de acordo com a necessidade que eu acho que esse nicho de sociedade tem, eu vou disponibilizar. Tá? Então,
primeiro passo é sempre você reconhecer a necessidade. O segundo passo é você definir o problema. A partir da definição dos problemas, vocês vão fazer especificações do produto. Ou seja, vamos supor que o teu problema seja... Vamos tirar algo aqui. Seja, por exemplo, fazer a manutenção de um sistema de refrigeração numa construção vertical ali num edifício. Tá? Vamos supor que esse é o problema. E você quer desenvolver uma máquina, por exemplo, uma espécie de robozinho que anda pela parede, né, que se agrega ali, para subir até lá e realmente fazer um tipo de serviço de refrigeração ali na parte externa daquela tua edificação. Notem que primeiro eu apresentei uma necessidade. Qual necessidade? É você fazer um serviço de reparo no sistema de refrigeração, depois definir o problema. Qual é o problema? O problema é que eu não posso confiar 100% ali em como aquele teu operador vai ficar do lado de fora do prédio fazer o serviço. Eu posso desenvolver uma máquina para isso. Então, eu já estou fazendo a minha especificação do produto. Por esse pensamento, vocês têm que ir acompanhando na etapa de processo de vocês. Depois eu vou ter a síntese, que ela vai estar relacionada ao conceito daquele projeto, qual o design que ele vai ter, quais são as dimensões. Isso é um pouco mais fácil. Depois nós temos a análise e otimização. A partir da primeira proposta, o que eu posso melhorar? Eu posso utilizar um sistema CAI ali, assistido por computador, para melhorar alguma coisa, fazer uma simulação. Isso tudo é análise e otimização. Depois eu utilizo a avaliação, ou seja, eu vou construir o protótipo físico, mas também pode ser digital, e verificar se ele vai atender às especificações impostas para aquela definição do teu problema. Por último, eu tenho a documentação. Aí eu vou ter desenho de fabricação, métodos que eu vou aplicar, e por aí vai, e assim eu vou construir o protótipo. Notem que essas etapas que eu estou apresentando para vocês, elas devem ser seguidas, é claro que isso não é uma ordem universal para vocês seguirem, mas que ela vai organizar para vocês chegarem no objeto final, para vocês reduzirem custos e para vocês não terem muitos problemas e caminhar ali com a sensação de insucesso, que foi o que eu comentei logo no começo dessa aula. Quando você cumpre cada uma dessas etapas para depois construir o protótipo, você consegue ter uma chance de sucesso muito maior. Ficou claro isso para vocês? Alguém tem alguma dúvida disso? Pois bem, dito isso, jamais faça o que nós fizemos ali, se você tiver um projeto grandioso, de aceitar um projeto assim, olha, primeiro constrói o protótipo, depois a gente vê o que acontece. Geralmente os custos são muito grandes quando você faz isso. Bom, é sempre interessante você seguir essas etapas. Não necessariamente nessa ordem. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Muito bem. Para a gente não ficar muito com o conceito teórico em cima daqui, a gente vai pular essa etapa, que é um exemplo básico. Isso aqui eu vou fazer uma atividade com vocês prática no laboratório, tá? Não se preocupe com relação a isso. Professor, esse slide você vai disponibilizar para a gente? Vou. Tá? A gente tem também o que nós chamamos de modelo de total design. O que eu vou fazer com vocês? Quando a gente for definir um projeto, eu vou pedir para que cada uma equipe, né, que eu acho que eu vou dividir vocês em 3 pessoas ali no laboratório, comecem a pensar nessas etapas do projeto. Em cima disso, eu vou apresentar alguns modelos nessa aula, que é o modelo de total design, tá? Que é um modelo generalista, tá? Que pode ser aplicado para a maioria dos projetos de máquinas. Notem que nesse modelo, é um modelo que eu primeiro inicio com o mercado, tá? Como é que está o mercado daquela minha provável máquina que eu vou construir? Quais serão as especificações dela? Eu vou seguir uma máquina atual, eu vou utilizar especificações diferentes. Depois eu vou pegar o conceito, o que ela vai servir, o que ela vai ter que ser desenvolvida em cima disso, o conceito dela. Detalhamento, fazer a parte toda de detalhação, tanto em software e demais itens disponíveis. Parto para a manufatura, desenvolvo o produto, depois faço a venda. Tá? Isso é um modelo de total design. E eu vou abordar com vocês com um exemplo prático em sala de aula.
A gente tem outras metodologias que também é muito aplicada na indústria. Para quem já trabalha em grande empresa, já deve ter ouvido falar, 5W2H. que é a 5W2H. Tá? A 5W2H é um fluxograma de etapas e uma metodologia que ela, aliada à gestão, principalmente em programas de gestão de qualidade, ela é muito utilizada. Então, o 5W2H, ele faz basicamente 5 perguntas, tá? E duas, não são duas assertivas, mas 2 condições que você deve considerar no seu projeto para sua metodologia. Então, a primeira pergunta é o que tu vai criar? Qual vai ser o teu objetivo? Qual vão ser essas fases exatas? A segunda é por que você faz isso? Você vai ter desafio? Você vai ter benefício? Por que você vai estar aplicando isso no mercado? A terceira é quem, que é o who, né? Quem que vai estar incorporado aqui? Vai ser só os membros da tua equipe? Você vai fazer parceria com alguém? Você vai utilizar? Você vai terceirizar? Entendeu? Isso é tudo que é tudo englobado no who. Eu tenho ainda o how, né? Como você vai fazer? Que método você vai utilizar? Que filosofia de projeto você vai executar? Qual vai ser, por exemplo, o tipo de processo? Qual o processo que você vai aplicar? Por aí vai. Depois tem um quanto, que é o quanto vai custar, o custo do projeto. Quando, aí você vai estabelecer os prazos, cronogramas, por aí vai. E por último, onde. Onde vai ser localizado essa máquina, qual vai ser a área, qual vai ser o departamento, qual vai ser o local, tá? Qual vai ser o contexto. Então, essa metodologia é uma metodologia que vocês vão ver em qualquer empresa da área, tá? Você vai ver essa metodologia sendo aplicada e que é uma metodologia que é fornecida a vocês, alunos, para conhecimento e etapas de projetos de máquinas que vocês podem estar aplicando, tá bom? Uma metodologia simples de usar. Alguém já tinha ouvido falar disso aqui? Alguém já aplicou alguma vez isso? A gente estudou no semestre passado, professor. Ah, já estudaram, né? Mas vocês O viram... professor Rodrigo, ele deu uma ideia mais ou menos de como seria isso. A gente fez um projeto baseado em cima disso aí. Ah, beleza. Então vocês já fizeram, né? Que bom. Aí tem as etapas, né? E aqui hoje são as etapas que eu vou pedir para que vocês sigam. Primeira etapa, você vai definir o problema. Então, nosso estágio de definição, que é o estágio conceitual. Você vai definir o seu problema, você vai declarar os dados, você vai elaborar hipóteses. No segundo estágio, que é o estágio do projeto preliminar, que você vai estar planejando aquilo, você vai fazer as decisões preliminares do projeto, fazer os cálculos de dimensionamento, por aí vai. Tá? Então, é basicamente isso. Depois, vocês vão começar a detalhar aquele projeto, fazendo o modelo matemático, fazendo os cálculos de dimensionamento, fazendo a análise do projeto e até avaliando ele. E, por último, o estágio de documentação, que é, após você criar aquele protótipo, você vai documentar os resultados que você obteve, até chegar na elaboração do produto, que é o estágio final para a produção. São essas etapas de estágio que vocês vão ter para projeto comigo aqui nessa disciplina. Por que eu falei anteriormente de você seguir etapas? Porque elas estão diretamente ligadas com o custo. Olha aqui o que a gente pode mostrar como gráfico em relação aqui é o desempenho, tá, da tua máquina e aqui é relacionado ao preço, né, ao custo. Então, o que a gente pode falar? Que à medida que você vai avançando nas etapas, a etapa conceitual, a etapa de planejamento de protótipo de produção, notem que o custo para mudar o projeto, ele aumenta aqui, ó. Se for no planejamento em 10 vezes, se for no protótipo em 100 vezes, se for na produção em 1000 vezes. E olha como é que cai o desempenho. O desempenho, ele vai decaindo consideravelmente daquela teu projeto de máquina. Já o preço, ele só vai subindo. Então, esses são os custos de mudança no projeto. Tome muito cuidado quando você já estiver desenvolvendo o protótipo e você perceber que algo é errado, você vai ter que mudar alguma coisa. Você vai gastar muito mais. Tá? Tenha isso em mente. Quais são as documentações que eu vou exigir para vocês de projetos? Primeiro, é o memorial descritivo. Todo projeto ele deve ter esse memorial. Como é esse memorial, professor? Deixa eu pegar um exemplo para vocês aqui. E aí eu já mostro direitinho. Tá aparecendo já o memorial aí ou não? Ainda não, para mim não.
E agora? Apareceu agora. Muito bem. Esse é o documento que eu vou fornecer para cada um de vocês. Esse memorial, você vai ter aqui a máquina de equipamento que você vai construir, o local, pode ser na sala, pode ser na casa de vocês. E aqui já vem o contato com o nome dos engenheiros responsáveis, tá? Tanto aqui o contato vem não só o nome e o número, além de um e-mail, é claro, mas também, por exemplo, o CREA, se você já tiver o CREA, você já coloca aqui. As considerações iniciais, você vai introduzir ali mais ou menos algumas considerações sobre o seu projeto, deixar claro alguns pontos interessantes. Por exemplo, aqui, ó, eu escrevi aqui como exemplo. O sistema construtivo, bem como o programa de necessidade, será de responsabilidade da empresa construtora, desde que sigam todas as normas pertinentes, incluindo aquela de segurança do trabalho. Caberá à empresa vencedora apresentar devida a RT ou RT, né, Autorização de Responsabilidade Técnica, para o seu projeto de execução. Neste passo, também se deve descrever uma breve introdução da máquina. Tá? Então, aqui é algo só sobre considerações iniciais sobre o projeto. Nesse segundo item, você vai botar o seu objetivo. Aqui no terceiro, o detalhe construtivo dela, aí você pode botar os croquis, tá? Alguns cálculos que você achar pertinente. Lista de materiais necessários, os valores e o cronograma para execução. Tá? Esse é o memorial descritivo que eu vou cobrar de cada um de vocês. Tudo bem? Além do memorial descritivo, você vai ter o cálculo, né, apresentado, os materiais, o cronograma e o orçamento geral do projeto. Então, é basicamente isso que eu vou cobrar para vocês na primeira e na segunda avaliação, tá bom? Aí, eu vou só pedir com que na próxima aula, quando a gente vá fazer a reunião no laboratório, a gente já senta, já começa a fazer a tua filosofia de projeto, as etapas que você vai necessitar, e além do conteúdo da matéria, você já começa a desenvolver um horário descritivo, tá bom? Eu só pedir que a gente faça isso, a gente vai dividir ali a turma entre horários para ir lá no laboratório. Professor, o senhor acredita que a próxima semana a gente já tem laboratório ou deixa para setembro mesmo? Não, já vamos na próxima semana, já vou marcar para vocês lá, tá? Beleza. Tá bom? Vamos passar para ti, Felipe, não sei se é tu representante, vou passar para você a lista para dividir os... Professor, deixa eu lhe perguntar uma situação. Eu posso fazer online esse negócio? Porque eu não estou em Belém. Pode. Eu vou dar um jeito de tentar gravar alguma coisa de lá para tu acompanhar, tá bom? Beleza, não, pois é, você tem que gravar, porque, tipo, eu entro às 8 horas lá na São Marcos e só saio 6 horas da noite. Sim, Aí sim. fica meio difícil. Aí se eu puder fazer esse trabalho por aqui mesmo, tranquilo. Tá, beleza. Tudo bem? Pegue uma água lá que eu vou parar a gravação e vou começar a segunda parte da disciplina, tá bom? Chamou a gente de burro na cara de madeira. Então vamos lá. Iniciamos o retorno dessa nossa continuação dessa aula de hoje. Eu só peço agora que vocês, se você quiser pegar seu caderno para anotar os principais pontos disso aqui, você já pode fazer, tá? Então, vamos lá para a parte, aqui a bibliografia já havia apresentado, né? E vem agora o que a gente vai estudar, que é a parte mais pesada, que é a concepção de projeto de máquina. A gente sabe que toda máquina ela vai ter diversos componentes e elementos mecânicos que vão fazer com que aquela função destinada àquele projeto seja aceitável, seja executável. Dentre os elementos mais aplicados, vão se destacar, basicamente, elementos de fixação, que vocês já aprenderam como faz dimensionamento, tanto de parafusos, rebites, pinos e até chavetas, eu acho que vocês já sabem isso. Elementos de transmissão, aí vem a história de correias e polias, que eu vou abordar com vocês, como projetar uma correia high power tipo B, por exemplo, uma trapezoidal, por aí vai. Correntes, acho que vocês já viram o professor Giovanni. Cames, acoplamentos e engrenagens. Tanto acoplamento como engrenagem já deve ter visto também. Elementos de apoio, aí nós temos mancais e guias, e outros como molas, eixos, rolamentos e por aí vai. Tá? Então esses são os elementos que a gente vai estudar. Além de, claro, os freios, que é a parte principal da disciplina, uma parte mais complexa, você projetar um freio, e também embreagens. Tá? Então esses são os elementos para a construção de máquinas. Eixos e árvores, como o próprio nome diz, é interessante a gente
mudar o conceito de eixo e o conceito de árvore. Eixo é todo elemento fixo, tá? Que você vai girar e vai servir como base para o acoplamento de rodas, polias, engrenagens, entre outros. O que é interessante falar é o esforço de torção. O esforço de torção, em eixos comuns, ele não é predominante, e sim a flexão e esforços normais, como tração e compressão. Já as árvores, são os eixos árvores, além de você ter esforços de torção, flexão e esforços normais, nós vamos fazer com que a árvore transmita também potência ao fazer o movimento rotatório. Logo, são predominantes esforços de torção. Você vai pegar e vai ter a torção naquele elemento de máquina. O que é interessante a gente aprender logo hoje é como a gente vai estudar a torção, que é um fenômeno que nós vimos em resistência de materiais para a construção de máquina. Tá bom? Acoplamentos são conjuntos mecânicos onde você vai ter duas flanges, como está sendo mostrado aqui, e você vai transmitir a rotação entre duas árvores, tá? Diferentes, né? de duas partes diferentes, cujo intuito é você alinhar as mesmas como se fosse uma única peça e fazer com que aquela potência que está sendo transmitida de um ponto até o outro, como está sendo mostrado aqui, eu tenho um acoplamento, seja uma potência constante e igualitária dos dois lados. Então é isso para que serve um acoplamento. Não sei se vocês já viram isso em alguma visita técnica, em algum lugar que vocês já foram. Embreagens vão ser acoplamentos, só que vão ser acoplamentos não permanentes. O que eu estou vendo aqui ó, é um acoplamento permanente. Toda hora eu estou transmitindo potência, desse ponto até esse ponto. Já uma embreagem, a gente considera que é um acoplamento não permanente, porque em determinado momento eu posso ter a desconexão entre as duas árvores sem a necessidade de você desmontar o elemento mecânico. Tá? Então, por exemplo, uma embreagem, você está muito acostumado a ter o conceito de embreagem a nível automotivo, que é aquela que você aperta para desacoplar o sistema de transmissão de potência, que engloba ali o sistema de caixa de marchas. Você desacopla temporariamente para você impedir com que aquela potência seja transmitida com totalidade para a caixa de marcha e assim você tenha danos dos elementos mecânicos ali dentro. Assim como nessa setor automotivo, eu vou ter máquinas na mesma situação. Imagine que eu estou transmitindo potência dessa árvore para essa outra árvore. E eu tenho que, momentaneamente, interromper a transmissão de potência nessa região aqui para fazer com que eu tenha algum acoplamento, tenha algum tipo de interferência do operador. Vocês entenderam para que serve a embreagem? Acho que isso você já tinha em mente, né? Tem alguém que tem alguma dúvida sobre isso? Todo mundo sabia disso? Muito bem. A gente pode ter ainda correias, que são os elementos de transmissão flexível, geralmente para transmissão de potência em longas distâncias, tá bom? Cujo intuito é você, além de fazer a transmissão de potência, você fazer com que absorva vibrações da máquina e permitir a flexibilidade daquele projeto. Então, as correias, aí a gente vai estudar várias correias, são elementos destinados a essa função. Mancais, que são elementos para você apoiar e permitir o movimento relativo entre duas superfícies, minimizando o efeito de deslizamento por fricção. Tá? Então, todo mancal ele serve para apoiar realmente, impedir com que haja deflexões verticais. Eu não lembro se você lembra o que é uma deflexão, mas a gente pode estar desenhando para vocês agora. Se tiver muito rápido, gente, vocês podem estar me falando ali que eu vou, com certeza, parar. Então, imagine aqui que tu tem um eixo. Vou desenhar aqui um eixo. Então, aqui eu tenho um eixo. Aqui é uma barra, tá? Então, o que acontece? Se eu colocar uma engrenagem bem aqui nesse ponto, essa engrenagem, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma força. Tá? Essa força dessa engrenagem, ela pode fazer com que isso aqui, ó, tenha
o que nós chamamos de deflexão vertical. Essa deflexão vertical, que popularmente nós chamamos de flecha, que vai ser a distância do centroide do teu eixo até o ponto onde ela teve a deflexão, tá? Então, imagine que nesse ponto aqui eu tenho meu centro de gravidade, e essa aqui é a minha flecha V, tá? Isso vai ser minha deflexão vertical, e ela vai ser apoiada aqui, por exemplo, não sei se vocês lembram isso de resistência. Então, eu vou ter isso aqui. Isso aqui é uma deflexão, né? Então, como eu estava citando para vocês, o mancal, que vai ser esse elemento aqui de apoio, ele vai servir para você, além de apoiar e impedir com que deflexões surjam no teu componente, ele vai permitir ainda um movimento relativo entre as superfícies para minimizar a fricção aqui dentro. É muito comum a gente ver, por exemplo, se esse teu eixo, ele for um eixo que transmita potência, for um eixo árvore, ele vai estar girando, ele vai ter aqui um movimento de torção associado a essa movimentação de rotação. E o que eu faço no meu mancal? Eu vou acoplar um rolamento, tá? Aí eu tenho rolamentos axiais de esfera, rolamentos de agulha e por aí vai. Diversos rolamentos para me projetar e dimensionar de acordo com o meu projeto da minha máquina. Eu vou ensinar isso para vocês também. Então, o intuito é você instalar aqui um rolamento no teu mancal e ter um mancal de rolamento, que além de fazer o apoio impedindo as deflexões verticais do teu componente, você reduz o atrito e permite com que a potência seja transmitida de forma mais uniforme, porque tu vai ter um rolamento ali associado. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Muito Bem, bem. professor. E agora vem os rolamentos, que são aqueles elementos que vão servir para você permitir o movimento rotatório sem deixar que ele se desloque sobre outra superfície. E assim ele vai substituir o próprio atrito, né, de deslizamento, por uma fricção rolante. E assim você permite com que isso seja feito de forma mais adequada, tá? Então a gente vai chegar numa época da minha aula, onde eu vou estar ensinando para vocês o dimensionamento de rolamentos, que não tem muito mistério. Se você puder tirar uma foto aqui depois, a gente agradece aí, tá? Para registro da aula. Quais são as considerações iniciais? Ninguém fez uma pergunta aí? O senhor vai explicar sobre os tipos de rolamentos, porque eu vejo que tem... Já trabalhei com de esfera e de rolete. É o que eu mais trabalho. Mas tem que melhorar, tem que ajudar um pouco, mas tem que colocar mais. Alan, dá uma mutada aí no seu áudio, por favor. Continua lá, Gleidson. Eu trabalho muito com de esfera e de rolete. Aí fica muito... qual é a explicação mais técnica para utilizar em certos momentos? De rolete ou de esfera? Sim. Muito bem. Vocês vão ver numa matéria especificamente somente sobre rolamento. Aí vocês vão ver o de agulha, o de esfera, o de rolamento, os de carga axial, os de carga radial, os de carga mista. São vários rolamentos que a gente tem disponível. Vocês vão aprender o momento correto de você utilizar um ou outro através do projeto. Eu vou ensinar vocês a dimensionar, tá? Utilizar as normas que são destinadas àquele rolamento e assim vocês vão aplicar o correto, tá bom? É muito comum você utilizar rolamentos errôneos ali em máquinas. Aí tu vai aprender isso quando chegar na aula, tá bom, Gleison? Só aguarde algumas aulas aí, não perca essa aula quando a gente for falar. Muito bem, quais são as considerações iniciais que nós temos para projetos? O que vai influenciar um projeto de uma construção de uma máquina? Em geral, você tem diversos fatores, cujos principais são esses que eu mostrei para vocês. Vocês vão ter que fazer, olha o tanto de item, ver a resistência daquele teu componente, a confiabilidade, efeito térmico, efeito de corrosão, desgaste, atrito, fabricação, utilidade, ruído, estilo, peso, segurança, manutenção, lubrificação, custo, enfim, uma vasta gama de itens que vocês vão ter que considerar para
o projeto de máquina. Então, é uma disciplina que você vai ter que fazer muita coisa, muito cálculo, e eu vou contar com a colaboração das equipes de cada um, tá? Não adianta vocês pegarem aquele cara que nunca faz nada, tá? Ele não vai ajudar, você sabe que ele não vai ajudar, e você vai fazer o trabalho dele, não vai dar certo isso. Todo mundo tem que se ajudar para vocês chegarem no projeto final daquele numeral descritivo que eu apresentei no começo da aula. Toda a escolha e dimensionamento dos elementos exige com que o projetista tenha alguns conhecimentos básicos. Que conhecimentos são esses? Primeiro, sobre a resistência daquele material, os conceitos de mecânica geral e mecânica dos solos aplicada para aquilo lá, tá? Para que você possa verificar esforço, verificar estado de tensão, verificar critério de fadiga, critério de falha estática, e por aí vai. Conhecer as propriedades dos materiais, até mesmo para custo. Ter bom senso para decidir os valores de catálogos ou determinada forma empírica, vocês têm que ter esse bom senso. Senso prático, é claro, ter cuidado com a parte econômica sempre e conhecer os processos de fabricação, como você vai poder fabricar aqui. Toda etapa de projeto de máquina, a primeira obrigação do engenheiro é vocês verificarem a resistência daqueles elementos construtivos. Então, aqui eu trouxe um sistema geral de uma máquina, aqui eu tenho um motor, aqui eu tenho um eixo árvore, eu tenho um acoplamento aqui, tá? Então já tenho torção logo nesse estágio, tenho outro eixo árvore, tenho um mancal, tenho uma polia, tenho uma correia. Então, todo esse elemento aqui, ó, você vai ter que calcular cada uma das etapas. E é por isso que eu perguntei se vocês tinham ainda um conhecimento sólido sobre isso. Tá? Eu vou dar alguns fundamentos básicos para vocês. Primeiro, o conceito de velocidade angular, né? Que é algo bem simples, que vai ser basicamente a velocidade angular num plano de radianos por segundo. Imagine um plano como esse que está sendo mostrado, um plano cartesiano. Tá? Então, nesse plano que refere-se ao raio da tua estrutura, a velocidade angular vai ser a variação angular que eu tenho, o ângulo que eu tenho da posição, tá? Pelo tempo. Isso é velocidade angular. Tá? Às vezes a gente tem que fazer uma transformação aí, vou ensinar para vocês. Período, né, é o tempo necessário para que um ponto P, por exemplo, como está sendo mostrado, vai se movimentar numa trajetória circular, tá, em um raio até que se complete um ciclo. Aí vai ter os períodos, que é dado por 2π dividido pela velocidade angular. Isso tudo aqui é algo que eu estou revendo com vocês. A frequência é o número de ciclos que aquele ponto ali, P, vai descrever se movimentando ao longo daquela trajetória ali que tu está verificando. Então, a frequência é a velocidade angular dividido por 2π. E essa frequência é dada em Hertz. Alguns conceituam como o inverso do período também. E agora vem o conceito de torção, que é algo que eu vou finalizar com vocês esse conceito, porque vocês vão precisar. A gente vai estudar um pouquinho aqui. Pode pegar seu caderno. O que vai ser torção? A torção vai ser o esforço que você vai estar aplicando nesse teu material, nesse teu eixo lá da tua máquina, cuja a reação, a caracterização do esforço é você torcer os elementos que estão presentes nessa região, dessa face, ou seja, ao longo do seu eixo longitudinal. Então, isso tudo é torção. E quase todo elemento mecânico, ele sofre por torção. Tá? É preciso que vocês tenham isso em mente. Para ver se eu consigo passar aqui. Ó. O que acontece na torção? Se vocês forem analisar a torção propriamente dita, nesse estágio aqui, essas retas elas estão todas paralelas. Tá? Você consegue ver essas fibras aqui do teu material, todas paralelas. A partir do momento que você executa a torção, essas retas longitudinais, elas não ficam paralelas, elas já começam a ficar torcidas. Aí você está executando justamente esse esforço. Quais são as hipóteses da torção pura? Todos os materiais que construem barra são submetidos à torção e vão obedecer à lei de Hooke. Lembra que a lei de Hooke, só para lembrar para vocês, aqui a gente está dando uma revisão geral sobre o conceito de resistência. Então, vamos lá. Se eu tenho um material aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, um diagrama. Esse meu diagrama é o meu diagrama tensão-deformação, tá? Onde eu vou associar
as características desse material. Aí eu vou ter algo assim, basicamente. Ele vai ter uma transição elástica, eu vou ter o fenômeno de acoplamento, né? Depois eu tenho uma região de fase plástica. O que acontece aqui? Ó? A lei de Hooke, aqui eu tenho a tensão, que eu vou chamar de sigma. E aqui eu tenho a minha deformação. Vou chamar de epsilon. A lei de Hooke... Deformação expandir, né, professor? Isso. A lei de Hooke era aplicada nessa área. Tá? Então, o que essa área nos diz? Se eu aplicar uma determinada tensão aqui nessa região, o que vai acontecer com o material? Ele vai se deformar, mas ele vai retornar à configuração inicial. Tá? A primeira hipótese de torção pura é que você tem que construir uma máquina que tenha torção, ele está torcendo porque você está tendo a velocidade angular, você tem a potência sendo transmitida lá, mas ele vai ter que torcer. Mas a partir do momento que você cessa o esforço, a barra vai voltar para a posição inicial sem ter nenhum defeito mecânico nela, sem ter nenhuma falha estática e reduzir ao máximo a falha por fadiga. Tá bom? Então, isso é a lei de Hooke para vocês que não estavam lembrando sobre esse conceito. Opa, eu compartilhei a tela errada. Assim, as seções transversais daqueles setores radiais ali, elas vão permanecer retas ao longo do seu eixo, enquanto as longitudinais vão se deformar. O ângulo de rotação, e eu já vou mostrar para vocês que ângulo é esse, ele vai influenciar na deformação sofrida pelo corpo. Quando muito pequeno, o raio e o comprimento não vai mudar. E as tensões e deformações devem variar linearmente com a distância radial P, referenciada a uma linha central do corpo. Como é que seria isso aqui? Ó? Se eu superar todas as hipóteses dessa torção pura que eu apresentei aqui, o que vai acontecer com o teu componente mecânico lá da tua máquina? Ele vai fraturar, como está sendo mostrado aqui nessa figura. Aí você vai ter perdas no teu componente. Muito bem. Lembra que eu falei para vocês do ângulo formado? Então imagine agora que eu tenho essa barra e eu vou desenvolver um plano aqui. Ó, tá? Um plano que eu vou chamar de plano deformado. Eu vou ter um plano sem deformação e um plano deformado. O ângulo formado entre o plano deformado, quando você aplica a torção, e o plano sem deformação, vai ser o teu ângulo de torção. Então, você vai aplicar um torque, isso vai torcer, isso vai deformar, e tu vai gerar um ângulo de torção. E agora vem um conceito um pouco mais complexo para vocês de visualizar. Imagine o seguinte. Imagine que vocês pegaram um elemento qualquer numa região ali que você está analisando. Então, a distância do centro de gravidade aqui, ó, de onde está cortando a tua linha longitudinal, daquela tua barra, daquele teu eixo, até esse elemento, vai ser a tua distância P, ou ρ, né? O pessoal chama isso. Então, esse ser aqui, ó, é o teu raio, tá? Vocês conseguem perceber, acho que eu vou desenhar de uma forma mais clara para vocês, que assim fica um pouco difícil de vocês visualizarem. Vou pegar aqui. Então, imagine que você está vendo essa barra assim. Tá bom? E você está aplicando um torque aqui nessa região. Então, tu está aplicando um torque T. Tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho o centro, né? Chamamos de centro de gravidade. No momento que você vai aplicar esse torque, o que vai acontecer aqui? Ó? Isso aqui vai distorcer, mas vai ocorrer a distribuição de tensão. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui na linha reta. Aqui. A distribuição de tensão, mais ou menos assim. Então, tu vai ter regiões de tensões que variam com essa característica. Será que eu consigo dar o zoom? Todo mundo está conseguindo ver aí? Então, aqui, ó. Sim. Aqui eu tenho um raio, né? Aqui eu tenho um raio, vou chamar de C. E aqui eu vou ter a minha distribuição de tensão
nesse elemento. Tá? É como se eu pegasse aquela barra e estivesse vindo a parte do raio dela. Tá bom? Pois bem, acho que vocês conseguiram ver com mais calma, que é exatamente esse desenho aqui. Então, tem uma distribuição de tensão aqui nessa região. Notem que em cada região dessa que eu estou mostrando, eu vou ter uma variação de comprimento de X e uma variação angular. Muito bem. Essa deformação por cisalhamento, que é esse meu gama aqui, ó, tá vendo esse meu gama, essa deformação por cisalhamento, ela vai ser calculada por ρ, né, que vai ser aquela distância que eu apresentei anteriormente, vezes a derivada do ângulo pelo espaço, tá bom? Se a gente ver que esse ângulo que eu tô, o ângulo de torção, ele vai variar de forma linear ao longo desse x aqui, ó, tá bom? Então, esse ângulo aqui vai variar ao longo dessa minha fibra que está torcendo. O que vai acontecer aqui? Eu vou dizer que essa derivada ela vai ser constante, tá? Porque ela sempre vai estar constante, mudando da mesma forma. Assim, se isso aqui é tudo constante, você vai resultar nessa equação que está sendo mostrada, onde ρ vai ser a distância até o elemento que tu está analisando, o C vai ser o teu raio, e isso aqui, ó, vai ser justamente a deformação máxima desse cisalhamento encontrado. O que seria a deformação máxima desse cisalhamento? Seria a deformação que eu encontro a partir dessa tensão gerada. Se eu for analisar a tensão aqui que está sendo gerada, que vai ser uma tensão tal, tá, gente? Vai ser essa tensão tal. Eu sei que nas extremidades do meu eixo, a tensão ela vai ser maior. Enquanto à medida que eu vou aproximando no centro de gravidade, isso aqui é meu raio C, tá? Isso aqui é a distância do meu raio C. À medida que eu vou aproximando até o centro, essas tensões elas vão reduzindo. Isso nos diz algo bem fundamental do comportamento de fratura na torção que essas barras sofrem, que são o quê? Ela geralmente vai fraturar em regiões mais afastadas do teu centro de gravidade, do teu centro ali da tua peça. Tudo bem? Estou conseguindo entender aí ou está muito complicado? De boa, professor. Eu tô estudando esses conceitos aí praticamente dos ensaios, são praticamente a mesma coisa que eu vou aplicar eles no meu TCC. Sim. Aí o que acontece é exatamente isso que eu falei para vocês. A partir do momento que tu está torcendo, tu tem essa tensão cisalhante, toda a torção ela causa tensão cisalhante, variando aqui de forma crescente do raio até a extremidade, que foi aquele que eu estava citando anteriormente. Então, vocês podem estar anotando exatamente essa característica que eu havia falado. Muito bem. O que acontece é o seguinte, ó, a gente sabe que a lei de Hooke, todo mundo está vendo o slide agora? Está vendo, né? Muito bem. Sim. A gente sabe que a lei de Hooke ela é sempre o módulo de elasticidade do material vezes a deformação. Esse módulo de elasticidade, para quem não lembra, é um parâmetro de resistência que o material vai ter a partir do esforço de torção naquele teu elemento de máquina. Então, presta atenção na seguinte situação. Se tu tem um aço, por exemplo, e tem um módulo de elasticidade ali de 200 gigapascal até 210 gigapascal, dependendo da classe de carbono que ele vai ter, ele vai ter uma resistência maior às aplicações de tensão, porque o módulo de elasticidade dele é maior. Agora, se tu pegar, por exemplo, um ferro fundido, um alumínio, que tem um módulo de elasticidade menor, você não vai ter toda essa resistência assim, contra esses efeitos de tensão. Essa lei de Hooke ela estabelece que, então, a tensão ela vai ser proporcional à deformação, com o módulo de elasticidade ali freando essas duas vertentes. Além disso, essa tensão normal que é dada por essa equação, ela tem uma relação muito similar à tensão cisalhante, que ocorre ali em planos cisalhantes de deformação, cujo módulo de elasticidade já vai ser mais o E, e sim o módulo G, que é o módulo cisalhante, é que eu vou ter o gama, que vai ser uma função de deformação transversal ao que eu analiso comumente. Dessa forma, se eu for analisar e considerar essa lei de Hooke
que é a lei de Hooke generalizada, e eu estou calculando justamente o meu termo gama, é só eu substituir, tá bom? Como eles são proporcionais, né? Quanto maior for o valor de gama, essa deformação que eu estava falando para vocês por torção, maior vai ser a minha tensão cisalhante. Então, eu posso substituir exatamente as equações por isso que está sendo mostrado. Tá vendo? Eu substituí aqui o gama pelo valor de tensão cisalhante. Tá? Que não tem mistério. Com isso, a gente vai ter que analisar o torque que está sendo aplicado. Se você for considerar o esforço que vai tender a cisalhar todos os elementos infinitesimais que eu tenho aqui nesse componente, sobre uma área, a gente pode deduzir o seguinte. Ó. Eu vou ter aqui o meu torque. Aqui vai ser um elemento que eu estou analisando, tá? Qualquer. E ele vai estar numa área infinitesimal, uma área bem pequena aqui na minha região radial do meu eixo lá da minha máquina. Então, a gente sabe que a força aplicada aqui nessa região vai ser o torque aplicado nessa área. Só que aqui a gente está em escala micro, tá bom? A gente está em escala micro. E o torque, o diferencial de torque que é aplicado aqui vai ser a distância até onde ele está sendo aplicado, vezes a força, que é esse meu carinho. Se eu integrar esse lado e esse lado, na verdade, se eu integrar apenas o torque, a gente sabe que a integral da derivada é o próprio torque. E a integral nessa área aqui, ó, vai ser ρ, né, que vai ser meu P, a distância até o elemento infinitesimal, vezes a tensão cisalhante, vezes dA. Tá bom? Se eu for analisar que essa minha tensão cisalhante, como está sendo mostrado aqui, exatamente isso aqui, ó, ρ pelo raio pela tensão máxima, eu tenho essa equação. Resumindo, fazendo aqui toda a transformação e deixando o único elemento que é relacionado à distância e à área, que vai ser meu ρ, vai ficar torque igual a tensão cisalhante máxima dividido pelo raio vezes a integral da área de ρ ao quadrado. Bom? Então, essa é a minha fórmula geral para o torque desenvolvido nesse meu elemento de máquina que eu estou analisando. Joga logo geralzão essa última fórmula, né? Não precisa fazer a partir de cima. Não precisa. Isso eu estou só demonstrando para vocês de onde a gente está saindo, tá bom? Aí, ó, a gente tem que entender também que existe o que nós chamamos de momento de inércia, que não sei se vocês lembram lá de resistência de materiais de mecânica dos sólidos. Momento de inércia seria ali uma região onde há um equilíbrio ali de todas as forças atuantes. Então, tem um momento de inércia e inércia polar, tá bom? A partir do momento de inércia polar, a gente sabe que J, né, que é o momento de inércia polar, ele é dado justamente por essa equação, que é a integral da área por ρ ao quadrado vezes a derivada da área. Então, é só substituir o torque dessa forma, ele será, essa já é a fórmula geral, T máximo, tal máximo, ou seja, a tensão cisalhante máxima que aquele material suporta, vezes o J, que é o momento de inércia polar daquela estrutura, dividido pelo raio. Tá? E essa é a equação que vocês vão aplicar para cálculo dos eixos que vocês vão aplicar e vocês vão utilizar nas máquinas de vocês. Então, por exemplo, se você vai construir um eixo que é feito de aço inoxidável, você vai lá naquele material e vai consultar quanto é que é a tensão máxima cisalhante que ele suporta, e vai substituir aqui. Depois tu vai pegar qual é o raio daquele teu eixo que tu vai construir. Vai botar aqui. E a partir do raio tu vai calcular o momento de inércia polar também. Tá bom? Essa mesma fórmula, se eu não tiver o torque, eu posso calcular a tensão cisalhante máxima se eu já souber o torque que eu acoplei na minha máquina. Esse caso aqui é muito comum quando vocês, por exemplo, já construíram uma máquina, tem um motor lá funcionando com uma potência, né, HP já pré-estabelecida, e você apenas pegou lá um eixo que é do mesmo diâmetro do mancal de saída de acoplamento, desculpe, do teu motor e botou lá. Tu sabe qual é o torque que está sendo gerado ali, mas tu não sabe qual a tensão que está sendo desenvolvida no teu eixo. Aí tu vai calcular para essa segunda fórmula aqui, que é o torque vezes o raio dividido pelo momento de inércia polar J. Tá bom? Muito bem. E como professor, como é que eu calculo o momento de inércia polar, tá? De um eixo, como está sendo mostrado? Se o teu eixo for sólido, você vai calcular π dividido por 2 vezes o raio à quarta. Essa é a fórmula geral para o momento de inércia polar.
não vou esquecer isso. Então, na próxima aula eu vou fazer uns exemplos para vocês deixarem fixos. Se o teu eixo for vazado, aí eu já tenho π vezes o raio externo a quarta menos o raio interno a quarta dividido por 2. Tá bom? Então, isso aí é os momentos de inércias polares para cálculo do torque e da tensão cisalhante. Aqui é o exemplo. Vou trabalhar com vocês esse exemplo na próxima aula. Aqui eu explico, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Em cima disso, se o teu eixo for um eixo árvore, além de você calcular quanto é o torque gerado naquele dispositivo, quanto é a tensão cisalhante desenvolvida, e você vai saber a deformação, por exemplo, você pode também calcular quanto de potência está sendo transmitida. A potência, ela é, como vocês já viram desde o ensino médio, ela é o trabalho por unidade de tempo. E você pode transmitir potência através da torção, desde que você calcule, calcule essa potência de trabalho multiplicando o torque pelo ângulo de rotação. Tá bom? A gente sabe que o trabalho que é dado em Joule, né, ele depende, é claro, de uma máquina elétrica, como essa sendo mostrada nesse motorzinho aqui, né? Então, por exemplo, até a eficiência dessa máquina ela vai influenciar no trabalho mecânico gerado. Você está fazendo a conversão aqui nessas duas etapas. Então, se tu for analisar que a potência ela é o trabalho mecânico dividido pela unidade de tempo, a gente sabe o seguinte, ó, o que é o trabalho? É o torque pela variação do ângulo de torção. Logo, é só substituir o W por essa equação e dividir pelo dt. Só que nesse caso, a gente viu também que a velocidade angular, lá no começo da aula, lá no fundamento de física, é a variação do ângulo de torção pela a variação do tempo. E isso aqui vai dar minha velocidade angular. Logo, se eu substituir aqui na minha equação, a potência ali desenvolvida no teu eixo vai ser o torque vezes a tua velocidade angular. E, gente, na maioria das vezes, essa velocidade angular você vai precisar converter. Você vai ter, por exemplo, uma velocidade angular dada em rotações por minuto, que é o que está saindo daqui do motor, e você vai transformar para radianos por segundo, cujo intuito é você justamente adequar a tua unidade à unidade do teu torque, geralmente é Newton por metro. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Vocês querem copiar? Tem alguma dúvida? O material vai estar disponível para a gente? Sim, vai estar disponível para vocês, sim. Não se preocupe. Você vai mandar ou vai estar lá no portal? Porque no portal nunca aparece. Não, sempre dá problema, né? Eu vou ver, acho que eu vou mandar para vocês, tá bom? Esses dois materiais de hoje. Aí tem umas conversões também aqui de potência, por exemplo, um HP vale 1014 cavalo-vapor, um cavalo-vapor vale 635 watts, por aí vai. E aí a gente chega realmente no que nós chamamos de projetos de eixos, tá? Então vamos analisar o seguinte. Ao analisar um eixo que vai receber uma potência ali de uma máquina que vocês estão conhecendo, a gente sabe que a tensão, se a tensão desses elementos admissíveis for conhecida, você pode analisar aquela estrutura no regime elástico, né? E aí você pode reescrever essa equação através do momento de polar dividido pelo raio igual ao torque pela tensão cisalhante admissível. Se você sabe, né, que o momento de inércia polar é π raio a quarta dividido por 2, fica essa relação aqui. E se você fazer todo o rearranjo, você pode calcular o raio do teu eixo que tu está projetando através dessa equação. A raiz cúbica de 2 vezes o torque. Acho que ficou faltando só... Tá aparecendo completo aí para vocês, gente? Aparece falhado, mais falhas pela lateral. Na lateral... Quadro preto. É isso que eu estava vendo. Cortado, agora. na verdade. Está cortado aqui, né? Tá, anotem aí a fórmula do raio. Anotem aí, por favor. Cálculo do raio de projeto de eixo. Escreve aí, por favor.
Estão escrevendo? Vou escrever aqui no meu whiteboard. Vou apagar tudo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Né? No projeto de um eixo. Todo mundo está vendo o whiteboard aí, né? Sim. De um eixo sólido de uma máquina, o raio a ser calculado é feito pela equação. E aí vocês vão... Vocês se confundem muito se eu usar C ou se prefere o raio assim. Professor, bote como está no slide que o senhor vai mandar para a gente. Assim não vai confundir ninguém. Então, temos aqui assim, C. Você que está agoniado com o jogo do Remo, vai perder hoje, não adianta. Isso aí. Aqui, ó. Tá 2-0 pro Remo, tá? Raiz cúbica. Contra quem é o jogo hoje? Castanhal. 2 vezes o torque está sendo desenvolvida, dividido por π. Prefiro o outro Microsoft. Vezes a tensão cisalhante. Tal. Aqui não ficou bem legal, mas aqui é o torque, tá, gente? Vou escrever aqui. 2 vezes o torque. Ficou muito igual, né, gente? Vou só escrever aqui cisalhante, só para a gente ver. Tensão cisalhante, tá? Podemos ver exemplo, gente? Sim. Bora ver um exemplo aí, para a gente finalizar essa aula. Vamos supor que vocês estão aí querendo projetar um eixo que é acoplado no motor. Ele está girando aí, vamos ver aqui, quanto RPM? Está girando a 175 RPM, tá? Vamos supor isso. Vamos supor também que seu eixo maciço, que é um eixo maciço de aço, ele vai ter 100 MPa de tensão cisalhante, tá? É o quanto ele suporta. E tu tem que transmitir 3.750 watts do motor. E você quer saber se ele vai aguentar ou não e qual vai ser o torque desenvolvido ali, e até mesmo qual vai ser a dimensão ali do teu componente, tá? Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Deixa eu pegar aqui o... Ele está entrando.
Já? Ó. Vou compartilhar aqui a minha outra tela. E agora vocês podem copiar isso aqui. Ó. Um eixo maciço de aço AB está sendo usado para transmitir 3.750 watts desse motor. Tá? Então, estou transmitindo 3.750 watts daqui. Se teu eixo aqui, ó, ele girar a 175 RPM, vamos determinar ali qual vai ser o torque que está sendo desenvolvido aqui e também, é claro, qual é o diâmetro mínimo que esse eixo vai ter para suportar todo esse esforço. Tá? Que é o esforço dessa máquina aqui que está sendo criado. Primeiramente, a gente sabe lá que a gente tem a seguinte fórmula. Vocês estão vendo aí? Qual a primeira fórmula que a gente vai usar para calcular um problema desse? Potência igual a torque vezes a velocidade angular. Tá? Deixa eu botar aqui do lado. Copiaram o título? Copiando aí. Copiei. Quando terminar, vocês me avisem, tá bom? Já copiei, professor. Todo mundo já copiou? Todo mundo já viu? Não, tô no finalzinho já. Já foi. Já? Então vamos lá. Então vamos lá. O que a gente vai ter que calcular? O torque aqui, né? Então como a gente vai calcular o torque? A gente sabe, deixa eu ver aqui. A gente sabe que a gente tem essa relação. Então o que a gente vai passar? A gente vai passar a velocidade angular, que está multiplicando para o outro lado, dividindo, né? Então a potência do motor, quanto é a potência do motor? Foi dada para vocês no comando? Potência é 3.750 watts. Então, a potência aqui é 3.750. Eu estou passando aqui a velocidade angular, multiplicando para agora, dividindo. A velocidade angular deu quanto? É 165, né? Só que assim, essa velocidade angular, gente, só para deixar claro, ela está em RPM. Então, se ela está em RPM aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai transformar a velocidade angular. A velocidade angular é 175, né, RPM, vezes 2π dividido por 60. Isso aqui é a velocidade angular. Eu estou passando de RPM para radianos por segundo. Quanto é que deu a velocidade angular? Vamos ver logo aqui, né? 70. 70, né? 60. 60 ou 70? 60. Então vai ser 60. Horrível isso aqui, mas tá dando para entender. Radianos por
segundo. Tá? Então, essa é a minha velocidade angular. E agora, já que eu sei essa velocidade angular aqui desse meu eixo, eu vou justamente passar para cá, né? Como eu passei para cá, dividindo, né, o torque para esse caso, o torque aqui, né, vai ser 3.750 dividido por 60. Deu quanto? 62,5 newton por metro, tá? E esse aqui foi o torque que foi desenvolvido aqui no meu eixo. Pois bem, a partir do momento que eu sei que o torque deu 62 pontos, tem certeza que é isso? Tem alguma coisa errada aí. 175 dividido por 2π por 60. Olha, faz direito, senão você não vai trabalhar comigo. Pô, é 18,32, pô. Vocês estão viajando aqui, ó. Porque tem que converter, tem que mudar, configurar a calculadora para radiano. Vocês estão... Na verdade, não calcularam o valor certo do π. Tá? Aqui não é 60 radianos, não. Aqui é 18. Verifica aí se é isso. Aqui no meu deu 18. 18,32. 18,32 radianos por segundo. Pô, vocês estão destreinados, hein? As férias de vocês aí foi só para vocês esquecerem as coisas, foi? Deu 18,32 mesmo. Isso é culpa do Leandro, professor. Leandro, né, que é o fazedor. Pra vocês se desconcentrarem. 18,32 radianos por segundo. Agora aqui vai mudar, né? Vai dar quanto? 3.650 dividido por 18,32. 204,69. Então, deu 204,69 newton por metro. Então, isso aqui é o que está sendo desenvolvido de torque. Já que a gente já sabe quanto é o torque, que era o único fator que estava precisando ali na nossa equação, agora o que a gente vai fazer? Calcular qual o diâmetro que eu vou ter que ter aqui, né? Então, eu sei o seguinte, ó, que o diâmetro, né? A gente sabe a fórmula do raio. O raio é igual a raiz cúbica de 2 vezes torque, o torque eu já sei, dividido por π vezes a tensão cisalhante, né? Tensão cisalhante do meu componente, tá? Eu sei que é isso. Vou botar igual. E vamos calcular também isso. Então, eu sei que C vai ser igual a raiz cúbica, né? Não vou colocar. 2 vezes o torque, que é 204, né? 204. 2469. 204,69 dividido por π, né? Vou botar aqui 3,14 vezes quanto é que é a tensão? É 100 megapascal, é? Acho que é 100, né? Isso, 100 megapascal. 100 megapascal, como é mega, é 100 vezes 10 a sexta. Tá? 100 vezes 10 a sexta. E esse aqui eu quero que vocês calculem. Deixa eu só botar aqui com a carinha da fórmula, tá? E aqui, é claro, a raiz cúbica. Muito bem. C vai ser igual a quanto? Sem errar, hein, gente? Vamos fazer o cálculo aqui. Raiz cúbica de 2 vezes 204,69 dividido por π vezes 100 vezes 10 a sexta.
Cuidado para vocês não errarem, tá? Os parênteses e tudo mais. Olha lá, o meu raio aqui, ó, só para deixar claro, ele deu 0,0192. Isso aqui é em metro. Se eu for passar para milímetro, o 10,92 milímetros, tá? Então, o raio é esse. Se a gente sabe que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, a gente sabe que vai ser 2 vezes 10,92, que vai corresponder a um diâmetro de aproximadamente, né, 21,84 milímetros. Então, veja bem o que eu estou falando para vocês agora nesse cálculo que eu acabei de apresentar. Para esse eixo suportar uma rotação desse motor, uma potência desse motor de 3.750 watts, eu tenho que, no meu projeto de máquina, fazer com que ele tenha, no mínimo, 21,84 milímetros. Eu sempre vou utilizar, a nível comercial, algo acima. Então, eu vou utilizar um eixo de quantos milímetros? 22. Deu para entender? Então, isso aqui que eu acabei de apresentar para vocês é a parte que envolve o projeto de eixos que são submetidos a torções por onde você está transmitindo potência a uma determinada velocidade angular. Ok? Eu vou parar a gravação agora e vou ficar disponível a dúvidas de cada um.